Bom dia, uma palavra da parte do Senhor, a parábola do credor incompassivo. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, que diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer com seus servos e começou a fazer as contas. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 1000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu vou te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: me paga o que deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, eu vou te pagar. Ele, porém, não quis, antes foi e mandou prendê-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram tristes, muito tristes, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado seu senhor, entregou-os a atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar-vos cada um ao seu irmão a sua ofensa. Essa parábola aqui, o próprio Jesus estava nos dizendo que o reino dos céus é comparado ao perdão, né? Haverá um tempo que o Senhor vai nos cobrar aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E diz que quando ele começar a fazer as contas, aí a gente pede: Senhor, perdoa, né? Perdoa aquela falha, perdoa os meus pecados, me perdoa. Aí aqui conta sobre um homem que estava devendo, ele foi apresentar 10.000 talentos. 10.000 talentos, e Deus chegou para cobrar aqueles 10.000 talentos e ele não tinha como pagar. E ele deveria ser preso, porque não havia como pagar aquela dívida. E ele ali suplicou, porque ele e sua família pagariam o preço do perdão. O perdão é um preço que você pode estar fazendo com que você e sua família estejam pagando sobre isso. Já pensou? Porque ele, a mulher, os filhos seriam presos por aquela dívida. E ele ali começou a suplicar, suplicou a Deus: me perdoa. Você vê que ele fala assim, me perdoa. Ele se prostrou, ele se reverenciou diante do Senhor. Seja generoso para comigo, ele falou assim, para com Deus, para com o Pai. Seja generoso comigo, Pai. Quantas das vezes nós pecamos, né, e chegamos diante de Deus, pedimos ali: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me perdoa, Senhor, seja comigo. Quantas das vezes nós nos apresentamos diante de Deus em súplica, né? E ali diz que o Senhor teve compaixão desse homem, que devia 10.000 talentos.
né? Então o Senhor daquele servo moveu de íntima compaixão. Ele teve compaixão por aquele servo. Amém? Ele se compadeceu daquele servo. Ele se compadeceu. A luz do telefone está caindo, mas eu não sei porquê. E aquele servo foi perdoado, ele, sua mulher, seus filhos. Mas a palavra de Deus diz que saindo dali, saindo porém aquele servo que pediu perdão a Deus, ele saiu e encontrou um que lhe devia 100 dinheiros. Você vê que esse devia muito menos do que ele devia. Aquela dívida que ele foi perdoado devia muito mais. Eram 10.000 talentos. Aqui ele encontrou um amigo dele que devia 100 dinheiros. E ele não conseguiu agir como pai, que havia acabado de perdoar ele. Ele foi lá e começou a cobrar, né? Aquele homem devia a ele 100 dinheiro. E ele sufocou aquele homem, ele enforcou aquele homem, ele dizendo, paga-me o que deves. Ele não conseguiu ter a misericórdia do que ele havia tido. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida enorme e estava ali fazendo com que aquele companheiro dele, aquele amigo dele sofresse. Não conseguiu ter misericórdia. E somos nós assim, já pensou nisso? Você já pensou como nós pedimos perdão a Deus e não conseguimos ter misericórdia daquele que nos feriu, daqueles que nos deve, daquele que aprontou alguma coisa conosco? Mas quando a gente se ajoelha diante de Deus, Senhor, me perdoa, mas a gente não consegue ter compaixão. E a palavra diz que Deus entrega aquele que não perdoa aos atormentadores. Quantas vezes na minha vida eu fui entregue aos meus atormentadores? E você, o que tem te atormentado? Muitas das vezes os nossos pecados, as nossas transgressões, né? Qual nós não perdoamos o nosso próximo, nosso irmão, aquele que nos feriu. O Senhor ele nos entrega aos atormentadores, aos espíritos que atormentam, que não deixam que nós venhamos ter paz. Você pode ver que esse homem, ele não conseguiu ter misericórdia. E eu também, muitas das vezes, pedia perdão a Deus e não conseguia ter misericórdia daquele que falhou comigo, daquele que ficou me devendo, em dinheiro, em espécie, em respeito. Porque as pessoas nos devem, não é só em dinheiro, não é só dívida. A palavra de Deus aqui ela está falando sobre uma dívida monetária. Mas existem muitas dívidas. Entendeu? A pessoa falha com você, a pessoa erra com você, você a condena. Você a sufoca, mas você não perdoa. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Eu quero que você me diga aqui se já aconteceu com você. De você querer o perdão, mas na hora de você dar, você condena aquela pessoa. Você bloqueia. Eu mesmo. A pessoa errou comigo, não ia mais participar da minha lista telefônica. Porque ela... Você entende? E muitas das vezes a nossa vida fica paralisada porque a gente pediu perdão a Deus, mas a gente não consegue perdoar.
aquele que nos feriram, aquele que nos roubou, aquele que nos traiu, aquele que falou mal da gente, aquele que negou algo para nós. Aí a gente já começa a olhar aquela pessoa atravessado, não é mesmo? Então, o Senhor Deus, ele nos adverte que se nós não tivermos misericórdia daqueles que falharam conosco, o Senhor não vai ter misericórdia de nós. Olha que aquele homem tinha acabado de pedir clemência a Deus, ao Pai. Tinha acabado de pedir perdão ao Pai. Tinha acabado de falar, não me jogue na prisão, tenha misericórdia. E daqui a pouco ele encontrou um que devia a ele muito menos e ele não pôde perdoar, ele sufocou. Ele mandou prender aquele homem. Mas não ficou assim. Deus não deixou. Foram lá e avisaram, olha, aquele que o Senhor perdoou não está perdoando o outro. Mandou prender. Aí Deus trouxe. O pai trouxe. Falou assim, ué, acabei de te perdoar. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro? Assim que o Senhor Deus falou. Eu tive compaixão de ti, você não teve compaixão e nem misericórdia do teu companheiro. E indignado, seu Senhor entregou aos atormentadores. Você pode ver o que acontece conosco. Muitas das vezes estamos passando privações, provações na área financeira, na área conjugal, na área... porque nós não conseguimos perdoar. Nós fomos lá, condenamos aquela pessoa. Julgamos, condenamos e achamos que, não, comigo errou uma vez, não vai participar mais da minha lista telefônica. Com ele eu não falo mais. Com ela eu não falo mais. Você está vendo o perigo? Eu vivi a falta de perdão durante muitos anos na minha vida. E aquilo só fazia com que o tormento nunca passasse. Aí não adianta orar, porque as orações nem são respondidas. Não são. Como que você ora, pede a Deus por você e não ter misericórdia do outro? Como que Deus vai ter misericórdia de você? Eu me encontrei desse jeito, durante uma trajetória grande. Então nós temos que nos examinar. A gente tem realmente tido misericórdia, perdão daqueles que têm falhado conosco? Nós temos que perdoar, nós temos que liberar o perdão para que as fontes divinas, as fontes do Rei, a fonte de Deus venham jorrar sobre a nossa vida. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos se fazendo juízes, estamos nos colocando no lugar de Deus e estamos pecando contra nós mesmos. E as iniquidades, os pecados, fazem com que nós nos separemos do amor de Deus. Você passa a não ter mais amor ao próximo, você passa a não ter. E você acha que você ama. Você tirou ele da sua vida, você cortou, você bloqueou. Você vai bloqueando. Esse aqui não faz mais parte da minha vida, esse aqui já tirei, esse aqui já não quero mais. Não é assim? Hoje com as redes sociais é fácil, né? Você vai lá no Face, você vai lá numa rede e você vai bloqueando, vai tirando. E Deus também vai tirando da gente. A alegria de viver, você não consegue mais. Você tem uma alegria passageira. Não é mesmo? Então,
Quem de você aí vai começar hoje a perdoar, a orar, a pedir a Deus força, pedir a Deus para te ajudar a perdoar, pedir a Deus que você consiga olhar para aquela pessoa com um olhar bom, que você consiga desejar o bem, que você consiga. Amém? Jesus o tempo todo sabia quem era Judas, mas Judas ficou lá, no meio de Jesus, até ele se retirar. Jesus não retirou Judas do ministério. Amém? Então, desbloqueie, começa desbloqueando aquelas pessoas que te feriram. O perdão é a chave para virar muita coisa da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo momento, assim Deus permitindo.